dia a todos. Dando prosseguimento ao nosso projeto do Tribunal de Justiça, um conjunto de participações da Presidência do Tribunal de Justiça, da Corregedoria Geral da Justiça, da Escola Paulista da Magistratura, com apoio do Centro de Apoio do Juiz aqui do Fórum Comem e com a participação efetiva da SPI, da Secretaria de Representante. Hoje temos aqui a participação do professor Antônio Carlos Marcato, que prontamente aceitou o convite da coordenação do curso para aqui participar dessa nossa reunião e discorrer sobre a análise crítica do projeto CPC. Altamente qualificado, o professor dispensa a apresentação, é integrante da comissão que acompanha a reforma do CPC, comissão da AMP, é livre docente, doutor e mestre na USP, professor de graduação, pós-graduação na USP e autor de inúmeros artigos jurídicos e livros. Passo a palavra ao professor Marcato. Bom dia a todos. Eu dizia da minha lista aqui hoje, eu trabalhei com isso no passado. Então, algumas memórias, algumas impôs, e um pouco de nostalgia também. Vejam bem, pelo tempo que eu tive a programação, eu teria 2 horas para fazer a exposição, se bem que essas 2 horas já foram reduzidas em 20 minutos, e eu fiquei na dúvida sobre o que falar. O projeto ele tem mais de 1 artigo. Obviamente, não se imaginaria uma análise crítica pontual de cada um dos dispositivos. Eu fiquei imaginando, então, o que seria o interesse para os colegas, tanto os colegas juízes quanto os colegas servidores. Eu imagino que, fundamentalmente, os aspectos a serem enfrentados são aqueles que dizem respeito, que na minha visão particular, observe, não é a visão da Associação dos Magistrados do Brasil, é a visão minha particular, são pontos críticos que talvez merecessem uma modificação, ou eventualmente até fossem saídos do projeto, e aquilo que é de bom. Eu não vou colocar aqui, obviamente, a questão da oportunidade de conveniência do novo processo civil. Eu, particularmente, quando soube que seria projetado no código, eu me posicionei ao lado de outros tantos professores, eu senti negativo. Por quê? Porque o Código de Processo Civil vem sendo reformado desde 1982. O ano passado ele foi reformado mais uma vez. E quando a reforma estava praticamente completa, digamos assim, talvez mais uns 20 artigos terminassem de fechar o tem um projeto novo. Mas isso são falas contadas. O projeto passou pelo Senado, está na Câmara, já tem comissão de deputados na Câmara. Logo, os trabalhos de Congresso, significa que, salvo se houver algum contratempo, em 2013, vou dar uma casa de 1 ano, em 2013 nós teremos em vigor um novo processo civil. Então, a ideia agora é tentar colaborar no sentido do aprimoramento do projeto. E a participação de todos é fundamental. O Dr. Calandra, queria colocar, eu não sei se foi feito já ou não, no site da Associação dos Magistrados do Brasil, um link próprio de acesso para que os colegas mudassem, todos mudassem as suas sugestões, as suas propostas, no sentido de aprimoramento. Vejam bem, a primeira observação de natureza crítica diz respeito à sentença, ao conceito de sentença. Na verdade, o conceito de decisões judiciais. O artigo 170 do projeto está na Câmara. É desnecessário lembrar que com a chamada lei de cumprimento de sentença, o conceito de sentença, hoje contido no parágrafo 1º do artigo 162 do Código de Vigor, foi alterado. Falava sentença é o ato pelo qual o juiz extingue o processo julgando o pedido. Como agora nós temos o chamado modelo SINTREC, a sentença enquanto título executivo, ela não põe mais fim ao processo, mas sim a fase de conhecimento, e não sendo cumprida voluntariamente, ela deve ser a segunda e última fase, que é a fase executiva, o conceito de sentença foi desprezado. O que diz no Código? Ele diz que a sentença é o ato do juiz, implica qualquer das situações
267, sentenças terminativas, ou 269, sentenças de mérito. E isso, obviamente, deu problema no sistema recursal. Qual é a natureza do ato pelo qual o juiz indefere a reconvenção? Cabe no 2671. Então é sentença, então está na apelação. Mas, na verdade, é decisão introdutória. Se o juiz indefere uma denunciação da lide, e assim por diante. Esses problemas todos se agravaram, não sob o ponto de vista conceitual de sentença, mas sob o ponto de vista de identificação do recurso cabível. Porque o recurso adequado só pode ter avaliado a sua adequação à luz da natureza do ato do qual se recorre. Em outras palavras, eu só sei qual é o recurso adequado se antes eu identifico o ato a ser objeto de recurso, ou a ser objeto de impugnação. O pré-legislador tenta dar no conceito de sentença melhor. Mas olha o que diz. Parágrafo 1º de 170. Ressalvadas as previsões expressas nos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, no fundamento nos artigos 472 e 474, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como exclui a execução. Põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como exclui a execução. Pois é. E se o processo não é aqueles tendentes a gerar título? Se o processo não é aqueles tendentes a gerar título executivo, a sentença não vai por fim à fase cognitiva. A sentença vai por fim ao processo de conhecimento. Pense numa ação de divórcio. Pense numa ação investida para a paternidade, em que as sentenças são desconstitutivas no primeiro caso, declaratório no segundo, mas não tem os atributos de título executivo. Portanto, nesse caso, não estaria por fim à fase de cognição, mas sim, é o próprio processo de cognição. Alguém diria, mas isso aqui é uma discussão puramente de palavras. Não é. Não é, como se pode ouvir futuramente na identificação do recurso. Então, por esse caso, melhorarmos, ser melhorado, essa relação. A questão dos prazos, gente, eu não sei se os colegas estão a par. O artigo 187, ele diz que agora os prazos processuais serão completados em dias úteis, não mais como hoje ocorre dias corridos. Colocando em outras palavras, não tem que exemplificar. Hoje, a sentença é publicada na quinta-feira? Sim, sexta, sábado, domingo, segunda-feira. Nos 15 dias corridos, salvo sobre o feriado facultativo, nós teremos 2 finais de semana. 2 sábados e 2 domingos. Significa dizer que os 15 dias corridos correspondem, na verdade, a 11 dias úteis. Aí o que diz o 187? Os prazos são encontrados como dias úteis. Miúdos. Sentença publicada aqui, sim, sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Significa dizer que, salvo se houver algum feriado como facultativo, dias corridos serão 19. Porque aí os 15 dias úteis são intercalados 2 finais de semana. 19 dias. Só que lá no artigo 948, lá adiante dos recursos, diz o seguinte: os prazos dos recursos, que segundo os embargos declaratórios, os prazos para interpor e responder recurso serão de 15 dias, ponto. Não úteis. No anteprojeto, falava que os prazos recursais serão completados em dias úteis, acompanhando a regra geral do seguinte sério. No Senado, tirar a qualificação de úteis. Então fica a seguinte dúvida: será que todos os prazos recursais serão completados em dias úteis, exceto os prazos dos recursos, que aliás são os prazos mais importantes? Não me parece que seja essa a ideia. Por outro lado, me permita contar uma história com um procedimento onde não fica nada de importante do que a atividade chegava ao continuador Sá, recebeu um processo da comarca de Piracicaba. Era um caso de 4 volumes, 3 volumes, sem revisão. E eu fui analisar o recurso e eu confesso que eu não soubesse se eu não tinha uma noção de arquivo. Eu nunca tinha visto a família dele, uma legislação específica, uma porta de carteira de assunto, uma coisa nova. Eu contei a resolução, eu fiz também mais um sentido. Eu percebi a conclusão, eu postei para a sorte, contei de novo, 16 dias. Aí contei pela terceira vez, simulando o calendário, 16 dias. Aí fiz um voltinho, os
colegas da Câmara não me conheciam. Tipo, olha, eu não sou conhecido porque é discutido. O presidente da Câmara não pode ser muito isso, talvez. Não conheço, porque apesar de eles não conhecerem bem, eles não achavam que isso faz conta de tudo, não. Então, eu conheço, o segundo falou, eu conheço, o terceiro falou, eu conheço, então, por unanimidade, não conhecendo recurso, não investir. E esse que nos fala, resolver praticar advogado. Eu falei, isso é absurdo. O advogado pede um prazo, por um dia, no caso, como esse. Aí não tem nem sabe que hora, mas eu estava pensando, e onde é? Eu falei, é de Piracicaba. E falou, não era feriado local, não? Como é que eu sabia? Não recebeu uma lista de feriados, locais e de correções? Eu falei, não. Ele falou, mas eu tenho aqui. Ele estava falando, Jonas, eu morri sem imagem, puxou. Aí eu já estava, hoje, Piracicaba, ele falou, feriado. Eu quero falar para ele aproximar mais um pouco. Aí eu falei, como é que vota o terceiro juiz? Eu conheço, o segundo, eu conheço, eu falei para mim, como vota o relator? Eu conheço, não, você não conhece, então eu julgar tudo que vota. Eu falei, foi a primeira vez na história, o tribunal, o relator pediu adiamento por falta de voto no tribunal, porque não se sensibilidade para julgamento. Depois eu conto essa história, mas é o seguinte, no estado de São Paulo, podia acontecer um problema com isso, foi acontecer. Se não fosse ali a hora da correção, teria que coitar dentro aqui embaixo. Este código é o código que é utilizado no X comum, não nas estaduais e na federal. Mas nós temos milhares de juízos estaduais e federais pelo Brasil todo, milhares de comarcas e seções judiciárias, com milhares de feriados municipais e correções, e eu não sei se funciona. Eu não sei se funciona, em todo caso, tem que ter observação. Depois, a questão do recesso forense, não? O recesso forense vai ficar definido, né? Do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive. Por quê? Porque quando a emenda 45 alterou, excluiu as férias forenses coletivas, atendendo óbvio ao aumento, dizendo que isso atrapalhava o trabalho processual, eles se esqueceram de ser um tiro do pé. Por quê? Porque o advogado que trabalha sozinho passa muito mais férias, não? Tem mais férias. Então, teria que fazer uma nova PEC para usar 45. Então, como não é possível mais restabelecer, no princípio, as férias forenses coletivas, dar férias coletivas aos juízes, pelo projeto eles estão dando férias coletivas aos processos. Por quê? Porque ele fala o seguinte, o processo foi suspenso de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive. Daí ele prossegue, mas os juízes terão que estar em cartório, mas não pode fazer audiência. Ou os juízes de segundo grau deverão estar no tribunal, mas não pode fazer exceção. Então, cá entre nós, parabéns, ganharam 3 férias. As duas, forenses, aspas, mais o recesso. Se o problema é de celeridade processual, garantia da duração razoável, me parece que o projeto está na contramão. A questão do cômputo diferenciado de prazos. O que hoje é regulado pelo 188 e 191. Nós sabemos todos que o MP e as fazendas públicas gozam de prazo em quádruplo para responder e em dobro para recorrer. Os litisconsórcios de advogados distintos gozam de prazo em dobro, teoricamente, para tudo. 191. E a Defensoria Pública, prazo em dobro para todos os estados do processo. Essa discrepância de prazos no projeto desaparece. Fica dessa forma: magistratura, Ministério Público, fazendas públicas, defensorias públicas, prazo em dobro para todos os lados do processo, salvo por prazo especial. Isso está nos artigos 158 seguintes. Fazenda Pública, Ministério Público, Defensoria Pública, prazo em dobro para todos os atos. Litisconsortes com advogados distintos também prazo em dobro, não é hoje, mas com uma exigência a mais, que esses litisconsortes distintos tenham advogados distintos de escritórios distintos. Os colegas que atuam para isso, o que acontece? Imagina, 2 pessoas jurídicas integrantes da mesma rua vão ao mesmo escritório de advocacia e contratam advogados diferentes do mesmo escritório. A diferença não é só quanto à identidade física do advogado, é quanto à extensão do mandato. Não?
a pessoa jurídica A outorga poderes para os advogados X e Y, e a pessoa jurídica B para os advogados do meu escritório, mas dado Z. Portanto, são advogados distintos do ponto de vista da identidade física e também do ponto de vista da extensão do mandato, que é o que interessa. Veio o projeto falando, pode fazer isso, mas não no meu escritório. Se quer ter advogados distintos, pode tê-los, mas o escritório é mesmo. Eu não entendi bem por quê. Eu não entendi bem porque. Será que a questão é ética? Porque contratar advogados distintos do mesmo escritório só para ganhar prazo, o dobro, seria antiético? Não sei, está lá nem a lei diz que se os advogados são distintos prazo em dobro. Por outro lado, isso tira um pouco a liberdade de você constituir advogado a sua confiança, não? Se um se antecipa e constitui advogado daquele escritório, o outro desconsorte não pode construir daquele escritório porque está vedado por ele, vai ter que procurar um outro advogado que eventualmente não seja tão competente como aquele que. Enfim, também não sei como isso faz. Não é? Eu posso adiantar aos colegas o seguinte: a Ordem de Advogados do Brasil, principalmente excepcional do Distrito Federal, está fazendo um lobby violentíssimo não para alterar o projeto, simplesmente tirá-lo de pauta. Eles são visceralmente contra o projeto. Não é? Uma das questões que eles estão colocando é justamente segundo eles, essa limitação, não é, que se impõe à parte da escolha do advogado, da sua confiança. Também pelo projeto, desaparece o rito sumário e o ordinário. Os dois procedimentos, o ordinário e o sumário, são fundidos em um só, que passa a ser denominado procedimento comum. Então, o padrão do procedimento comum ao lado de algumas questões especiais. Em outras palavras, nós não teríamos mais, se o projeto lugar, de um lado os procedimentos comuns ordinários sumários, que estão no código hoje, mais os especiais. Nós temos o quê? Um procedimento comum, que na verdade é uma aglutinação da técnica do ordinário e do sumário, e alguns procedimentos especiais, por exemplo, a aproximação em pagamento, tudo que são motivos. Esse procedimento comum tem algumas características muito interessantes. Por exemplo, a tentativa de conciliação antecedendo a resposta do réu, como é na sumário. A necessidade de apresentação de rol testemunha pelo autor já no essencial. Agora, eu vou ter que apresentar testemunha já no essencial sem saber primeiro se o réu vai contestar ou não. Segundo lugar, em contestando, qual vai ser o número de controvérsia? E quais são, então, as testemunhas necessárias para a apuração que eles façam? É um pouco complicado, não é isso? Porque pode, na prática, inviabilizar a prova. E essa história, os colegas juízes de segurança, que me corrigem se estiver errado, essa história de designar essa audiência preliminar só vai funcionar se também forem construídos corpos de conciliadores e mediadores do projeto. O projeto prevê que cada tribunal poderá, a seu critério, criar, daí por concurso público, remunerado, criar os cargos de conciliadores e mediadores. Então, essa tentativa de conciliação seria realizada não necessariamente e exclusivamente pelo juiz, seria realizada por esse agente, que seria logo auxiliar do juiz, não é? Que tentaria essa conciliação e mediação, que sendo produtiva, aí sim implicaria a intervenção do juiz para homologar. Homologaria para um processo de início. Se funcionasse, é uma maravilha. Do seu ponto de vista de celeridade, do seu ponto de vista de rápida resolução dos conflitos, é uma maravilha. Eu só fico na dúvida se funcionaria, porque só funcionará se o tribunal daquele local, do Estado, enfim, criar esse corpo de povos auxiliares. E isso não depende só da iniciativa do tribunal, isso depende de verba, não? Depende de vontade política e executiva. Se demorar tanto quanto demorou para implantar o processo eletrônico em São Paulo, talvez não seja o último estado da federação a ter, o último estado a ter defensor pública. Eu disse um colega me contava, na verdade, me contava o seguinte: ele foi usar uma audiência numa cidadezinha do Pará, e ele chegou lá e pediu os autos. E a funcionária do escoltado falou: que autos, doutor? É tudo virtual. O senhor trouxe coisa escrita, doutor? Não trouxe um PDF? De onde o senhor veio?
história de um amigo meu, que tinha jogador, ele botou o nome dele, ele recebeu isso, uma comarca de São Paulo, e ele ficava. E muitos anos atrás, e eu fui a conhecer o lote de lá da Série e tal, eu estava contando uma história toda questionada, as meninas chorando, e ele pediu, ele pegou o acostamento, foi para o acostamento. Daqui a pouco ele deu o guarda com o dela lá em cima, braços cruzados, perna aberta, esperando por ele, daí ele queria entrar e ninguém deixava. Aí ele parou o carro, e o policial pediu do cliente, ele deu o cliente, o policial foi lá, olhou a parte lá, o senhor é de tal cidade, não vou dizer, nós estamos identificados, é de tal cidade, eu sou. O senhor faz o quê? Mas eu sou alfaiate. A questão a improcedência liminar do pedido, artigo 307. Olha bem, aqui é uma técnica que não é técnica do nosso modelo legal. Nós não sabemos que o sistema jurídico brasileiro pertence à família da civil law, ou direito romano-germânico, diferente da família da common law, ou saxônico. Pois bem, nos últimos tempos está havendo uma grande sinergia entre os dois sistemas. Por quê? Porque aqui no Brasil nós temos vários dispositivos hoje que autorizam o julgamento com base em precedentes, não mais com base na lei pura e simples, como é do modelo da civil law, codificado, mas com base em precedentes. O 284. Pense no 284. Só rememorando para que não só pela numeração não se revelou a gente. Foi proposta uma ação? Sim. A relação processual se desenvolveu integralmente, réu citado? Sim. E a oferta de defesa? Sim. E ao final, no julgamento, a única questão enfrentada foi de direito, matéria exclusivamente de direito? Sim. Então não precisa de prova. De fato, existe prova. O que o juiz fez nesse caso? Ele resolveu a questão de direito, usando o conhecimento próprio, o juiz que é, e julgou improcedente. Ele tem um precedente dele pela rejeição de pedido naquele caso. Aí sobreveio no futuro uma ação não idêntica àquela, mas pensando na mesma matéria de direito. Imagina uma cobrança de tributo. A questão é só de direito. Aí esse mesmo juiz determina a citação desse outro réu e ao final ele julga pela improcedência matéria de direito. Ele já criou a sua convicção como interpretar e aplicar aquela regra de direito, como resolver aquela questão de direito. E na visão desse juiz, toda vez que ele enfrentar aquela questão, ele dará pela improcedência, pela rejeição do pedido. O que diz os 284? No momento que o juiz criar os seus precedentes, então passam dois, a partir daí, todo e qualquer demanda futura envolvendo a mesma questão de direito, ele julga do plano. Observe, não é requerimento da presidencial, é julgamento de mérito. O 285A se enquadrou no 291. O juiz rejeita o pedido. É uma situação peculiaríssima, porque há uma sentença favorável ao réu que sequer foi chamado ao processo. E se o autor apelar, a sentença é favorável ao réu que não vai dispor. É uma situação peculiaríssima. A relação processual nem se integraliza. É muito bom isso. É muito bom. Qual é a crítica? A crítica é que alguns juízes erram. Bom, só não é quem não julga, não. Errar é típico da atividade humana. Então eles fazem, como o juiz erra, daí demora um tempão para o tribunal julgar o recurso. Não, mas isso é problema aí. E depois tem que anular. Perceberam? Em Portugal há algo parecido, só que lá o juiz pode se valer dos seus precedentes, que são os precedentes testados. O que significa isso? O juiz julgou uma causa envolvendo a questão só de direito? Sim. Deu também procedência? Sim. Houve recurso ao Tribunal de Relação, que é equivalente ao nosso Tribunal de Justiça? Sim. Foi confirmada a sentença dele? Sim. Então ele tem um precedente confirmado. Ele julgou um caso similar? Sim. Houve recurso à relação? Sim. Confirmado. De novo, ele tem dois precedentes confirmados. Agora ele tem o respaldo do tribunal, para tirar ele recursos dele. Como o 285A não exige que o precedente do juiz seja um precedente confirmado, eles simplesmente na comissão retiram o poder de um juiz julgar de plano com base nos precedentes para hoje. E autorizam o juiz a julgar de plano com base nos precedentes dos tribunais superiores. Pode julgar de plano? Pode. Desde que seja com base em súmula do Supremo, do STJ, o julgamento em recursos repetitivos, inclusive, com o devido respeito, o erro gramatical seríssimo na redação. O artigo 307.
O juiz julgará liminarmente o pedido que se fundamente em matéria exclusivamente de direito, independentemente da citação do réu, se este 1. Contrariar a súmula. Este, o réu contrariar a súmula. Não, este é o pedido. Se aquele. Não, tudo bem, dá para corrigir. Eu estou sendo muito severo, dá para corrigir. Não é? Bom, primeiro, se o pedido o juiz rejeitará de plano o pedido e decidirá em favor do réu se o pedido do autor contrariar súmula do Supremo ou de qualquer ou do Superior Tribunal de Justiça. 2. Contrariar acórdão do Supremo ou do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. 3. Contrariar entendimento firmado, incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Aí é de tribunal local. Nas chamadas demandas repetitivas, o Tribunal de Justiça decide. Ele estabelece o paradigma. Então, o estatuto paradigma estabelecido pelo TJ, uma vez admitido, autoriza o juiz de primeiro grau, ou autorizará o juiz de primeiro grau, a decidir com base no precedente. Mas o juiz de primeiro grau perde hoje a mesma competência que ele tem, mais do que a competência, o poder que ele tem de decidir com base nos seus próprios precedentes, que para mim realmente não deu conta. Eles poderiam ter colocado um inciso a mais e manter. Trazendo essa previsão, nada contra aplicar precedente do Supremo, do STJ, ou do TJ. Já seriam precedentes testados, não? Nessa técnica portuguesa, mas tirar do juiz o poder de decidir com base nos seus próprios precedentes, como é hoje, o que deu muita celeridade. Alguém diria, mas tem juiz decidindo errado. Paciência. Isso é uma questão de interpretação de lei. Alguém disse, um dia que tem um juiz que diz, como a matéria de fato não me convence, o julgo improcedente. Bom, aí é outro problema, é problema de corregedoria. Aí não é problema de interpretação da lei, devido respeito. Então, a lei é textual, quando a questão for exclusivamente de direito, matéria de fato pressupõe prova. Prova pressupõe relação integral, pressupõe instrução. Né? Intervenção de terceiros. Desaparecem duas modalidades de intervenção de terceiros. Mais exatamente, a oposição, que fica confinada a um artigo lá, que é oposição, mas são as características de hoje, e desaparece a nomeação autoria. Vamos ser francos. Alguém aqui já viu a nomeação autoria? Eu vi um caso e estava errado. Eu vi um caso de nomeação autoria e não era o caso de nomeação autoria. Todo mundo, quer dizer, não vai fazer falta, não vai deixar saudade, melhora, pode, perfeito, nada contra. Oposição é raríssima. Então, também a oposição fica aí, ela acaba tendo um tratamento distinto, mas sem essa particularidade procedimental que eu proponho. Mantida a denunciação da lide, hoje para projeto para denunciação e garantia, o que hoje é o inciso 3 do artigo 70 desaparece, cai lá na bala comum de responsabilidade de terceiro por fato alheio. O 322 admite a participação de amigos curi em primeiro grau. Na verdade, em qualquer instância. Olha, nós sabemos todos que no Supremo Tribunal Federal já, eu não vou dizer que se tornou usual, mas já houve casos em que houve a participação de amigos curi em aqueles julgamentos mais graves, não aquela questão do aborto terapêutico desperta nessa fase. Vocês percebem que quando os ministros supremos foram enfrentar essa questão, eles não estavam julgando apenas matéria jurídica sobre a ótica funcional, ou sobre a ótica criminal. Eles estavam julgando sobre o ponto de vista médico, do seu ponto de vista ético, filosófico, religioso. E é natural que eles se cercassem de pessoas ou entidades que são qualificadas nessas áreas do conhecimento humano. Nós sabemos que o amicus curiae não pode produzir prova, não pode recorrer. Ele não se trata de uma intervenção de terceiro, como é o caso da assistência, da denunciação. O amicus curiae é alguém desinteressado, convidado ou se oferece para auxiliar no julgamento, trazendo o quê? Trazendo o seu conhecimento. Nada impede que hoje os ministros supremos convidem ou aceitem a oferta do STJ, mas o projeto prevê a participação de amigos curiae em qualquer instância ou grau. Eu acho muito pouco, porque fica a critério do juiz, não? Se ele achar que convém, ele aceita a oferta de ajuda ou ele mesmo solicita a oferta de ajuda. Fica a critério dele, então
ninguém pode dizer que isso atrapalha o andamento do processo, porque não atrapalha, não tem recurso, não há nenhuma intervenção processual, não sei o auxílio que se possa prestar. Aqui a questão dos conciliadores e mediadores, artigo 144 e seguintes do projeto. 144 está bem regulamentado, até 153. Aqui, o artigo 326, 326, ele extingue a reconvenção e transforma, aspas, tudo em técnica de contraposição de pedidos. Só para relembrar-los, aqueles que não estão recordando. Bom, a reconvenção, obviamente, ação do réu aproveitando a base processual já existente. A reconvenção amplia o objeto do processo. O processo continua sendo o mesmo, mas é uma ampliação do seu objeto, porque o juiz fora chamado a julgar o pedido do autor e agora ele está em estado de julgar o pedido do autor e do réu. Dois pedidos, portanto, a serem julgados, duas demandas. Mas a reconvenção não amplia só o âmbito de conhecimento, de decisão, o objeto do processo, ela amplia também o âmbito de conhecimento. Por quê? Porque quando o réu reconvém, o autor é citado. Tanto que o autor reconvindo, se não contesta, é réu. E ao contestar, o que o autor faz? Ao contestar a reconvenção, ele coloca, ele torna controvertidos os fatos nos quais o réu fundou o seu pedido. Então, olha que interessante. O autor ingressou em juízo, apresentou o seu pedido com a respectiva causa do pedido. O réu contestou e impugnou a causa do pedido fática. O autor vai ter que provar o que alegou. Mas o réu reconveio. E ao reconvir, ele funda o seu pedido reconvencional em outra versão fática. Aí o autor, citado, o autor impugna a reconvenção, contesta e controverte. Perceberam? O que acontece? Amplia-se o objeto do processo, mas também amplia o campo de cognição. Amplia o campo das provas. Agora vai ter que se provar tudo aquilo que é objeto da demanda original e tudo aquilo que é objeto da demanda reconvencional. Por isso que o procedimento ordinário é o mais adequado para a reconvenção. É aquele que permite uma dilação probatória mais consistente. Por que não cabe reconvenção nos juizados especiais? Por que não cabe reconvenção no rito sumário? Porque a reconvenção descaracterizaria essa celeridade natural desses dois procedimentos. Por isso que nos juizados especiais e no rito sumário adotou-se a técnica similar da contraposição de pedidos. Em outras palavras, eu processo o doutor Gilson dizendo que ele bateu meu carro e é culpado. E que o acidente ocorreu tal dia e tal, enfim. Ele veio na contestação e disse o seguinte: não, o culpado é na carta. Eu que tenho direito de indenização. E eu que quero indenização. Isso aí, ele formula um pedido contraposto ao meu, se valendo da contestação. Não tem reconvenção. Eu não sou citado, como o autor reconvido é. Eu não tenho que contestar, como o autor reconvido tem, sou deveria. Mas qual é a grande valia da técnica da contraposição? É a seguinte: percebem, se eu afirmei uma série de fatos e em cima desses fatos eu formulei meu pedido indenizatório, se o Dr. Gilson Réu vier na contestação e disser que eu sou o culpado e ele tem direito à indenização, a pergunta é a seguinte: ele impugnou os fatos dos quais eu apoiei meu pedido? Eu disse que houve um acidente. Ele não falou que não houve, então houve, tem controvérsia. Naquele dia tal local, tais veículos, ele não colocou em dúvida, então isso tudo é controvérsia. O que se discute nesse caso? A única coisa que se discute é a culpa. Então vocês percebem que a técnica da contraposição, ao invés de ampliar o campo das provas, reduz muito o campo das provas. Porque aquilo que é comum como causa de pedido do autor e como causa de pedido do réu, aquilo que é comum é incontroverso. Por isso que ela funciona bem, essa técnica. Olha o que diz o artigo 324. Olha isso, 326, perdão, 321. É lícito ao réu, na contestação, então é técnica da contraposição. Que o pedido de contraposto se formula na contestação. Então, é lícito ao réu, na contestação, formular pedido contraposto para manifestar pretensão própria. Pedido contraposto. Conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Então é a reconvenção, 315 do processo civil. Hipótese em que o autor será intimado pela pessoa interrogada para responder no prazo de 15 dias. Então é a reconvenção. Porque na técnica da contraposição,
noção, não se existe conexão entre o pedido contraposto e o pedido original. A conexão do 315 é entre a ação reconvencional e a ação original do autor, ou entre a ação reconvencional e o fundamento da defesa do autor. Por isso que o autor tem que contestar a reconvenção. A questão é o seguinte, é pedido contraposto, mas tem que ser conexo e tem que contestar. Então, pelo amor de Deus, não é reconvenção, mas também não é pedido contraposto. Afinal, o que é isso? É uma nova técnica? E se é uma nova técnica, atende a quê? Porque o prazo para contestar a continuação de 15 dias, falar que é intimado a pessoa do advogado, o autor reconveniente é intimado a pessoa do advogado, todo mundo sabe que ele é citado. O ato intimatório formalmente, mas substancialmente não aconteceu uma citação. Então, eu não sei onde não se ganha aqui. Eu respeito muito sério. E há uma crítica muito séria. Há casos em que tem que haver reconvenção. A reconvenção é facultativa. Há casos em que a reconvenção, ela sim atua no sentido de celeridade. Pensa bem, eu promovo uma ação, o réu se defende, ao final suprimir sentença. No futuro, o réu promove uma ação, agora na condição de autor, dá vida a um processo novo. 2 processos. Ora, a reconvenção são 2 demandas do mesmo processo. Por que excluída? Não vejo ganho nenhum. Mas está aqui. A exceção de incompetência desaparece. A exceção de incompetência relativa hoje, ela dá vida ao procedimento próprio. Lá os artigos 304 seguintes, não incompetência relativa à suspeição do juiz e impedimento do juiz. Quando se argue hoje impedimento ou suspeição do juiz, é óbvio que essa exceção, essa defesa processual tem que ser processada e tratada. Até porque, se o juiz não aceitar a admissão do impedimento de suspeição, quem vai julgar é o tribunal? Aí os autos do procedimento sobem ao tribunal, nós sabemos disso. Pois bem, a exceção de incompetência não, a exceção de incompetência quem julga é o juiz. Porque na exceção de suspeição ou de impedimento, o sujeito passivo é o juiz. O que está se questionando é a parcialidade dele, mas na exceção de incompetência relativa, não se está questionando a figura do juiz e a sua participação no processo, e sim a competência do foro do juiz. Não é? Então, em apartado. Agora, não. Pelo projeto, incompetência relativa, tanto quanto hoje é a absoluta, será objeto de contestação. O réu hoje contesta, 301 do Código, não na contestação, hoje o réu alega incompetência absoluta. Mas se ele quiser arguir incompetência relativa, ele tem que fazer em apartado. Até porque a exceção de incompetência relativa suspende o processo, 306. Incompetência absoluta não, que é na contestação. O que eles fizeram? Eles colocam a exceção, eles colocam a incompetência absoluta ou relativa como matéria de defesa preliminar de contestação. Então, a arguição da exceção de incompetência se dará na contestação e não mais suspenderá o curso do processo. Pode ser uma boa medida. Pode ser uma boa medida. O problema é só um. Se o processo, então, não vai ser suspenso e o juiz vai resolver essa questão lá na decisão saneadora, se ele decidir lá na saneadora e reconhecer que ele é incompetente, essa decisão é válida. Porque a única decisão válida a ser dada para o juiz absolutamente incompetente é a decisão pela qual ele reconhece a sua incompetência, senão não teria saída. Mas as demais decisões são nulas, não? Então, não sei se o prolongamento do processo, até que se decida ao final a questão da incompetência, não pode gerar uma arguição de nulidade futura. Mas isso é que virá. Esse artigo 328, vocês percebem que eu só critiquei até agora, não tem coisa boa, daqui a pouco eu vou falar mais coisas boas. Eu não estou, na verdade, criticando, eu estou colocando, às vezes, em questão a pertinência, a utilidade de algumas coisas. O 328, olha que interessante. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado na inicial, o juiz facultará ao autor, em 15 dias, a emenda da inicial para corrigir o vício. Nesse caso, o autor reembolsará as despesas e pagará honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados em 3 a 5% do valor da causa. A questão é a seguinte: olha a nomeação autoria. Hoje, nomeação autoria, artigo 62 seguinte. O réu é citado, ele chega e fala o seguinte: olha, eu não tenho nada com isso.
vocês estão me processando achando que eu sou consumidor, mas eu sou só detentor, artigo 62. Ou vocês estão me processando achando que eu sou responsável pelo dano, mas não, o responsável é quem deu a ordem, artigo 63. Isso desaparece, mas olha o que está dito aqui. Se o réu alegar que ele é parte ilegítima, agora não só nas hipóteses de nomeação política, qualquer hipótese, se o réu alegar que ele é parte ilegítima, e ele é, o que o juiz faz? Extingue o processo, sem julgamento mérito. O que o projeto autoriza? Isso é bom. Ele diz o seguinte: se o réu alegar aqui a sua ilegitimidade passiva, o autor é intimado a se manifestar. Se o autor concordar com essa alegação, corrige-se o polo passivo, gente. É a tal da instrução que existe na nomeação autoria. O réu contestante sai do processo, aquele que ele indica como réu legítimo é trazido ao processo via citação, compulsoriamente portanto, corrige o polo passivo e ao invés de extinguir o processo, ele tem tranquilidade. É muito bom. Olha que coisa interessante. O que me deixa um pouco em dúvida é a segunda parte. Alegando o réu na constatação não ser o responsável pelo prejuízo invocado. Tá bom, isso é defesa de mérito, não? Aí a questão não é de substituição do polo passivo, a questão aí é de alteração da demanda, não? Não sei se na prática funciona, porque se eu sou autor, eu vou terminar. Não vou aceitar. Até que se eu aceitar, eu estou, ao invés de reconhecendo a procedência do pedido, que é atividade de réu, eu estou reconhecendo a procedência da pretensão, não? Perdão, da defesa, não? Não é reconhecimento do pedido, é reconhecimento da defesa. Então, eu não sei se na prática, até culturalmente, se isso vai funcionar. Enfim. Esse 342, parágrafo, quando ele fala de saneamento, é isso do sanguinamento. Ele fala 342, parágrafo 1. As pautas deverão ser preparadas com um intervalo mínimo de 45 minutos entre uma e outra audiência de instrução e julgamento. Ele está dizendo o seguinte: ao invés de intimar todo mundo para as 13 horas, e ele vai ser ouvido na última, às 8, vai ter que fazer, vão ter que preparar pautas com intervalo de 45 minutos, entendeu? Então você vai intimando as partes e as testemunhas dentro dessa cronologia, não é? E daí vai dar tudo certo. Agora, entre nós, entre uma audiência e outra, não pode passar de 45 minutos. E mais, se for menos que 45 minutos, vai ter que esperar que a testemunha chegue, porque ela não está programada para os postos. É que nem gabinete dentário, né? Consultório dentário. Tudo bem, é bonito, né? É uma norma programática, mas que a gente nós não é um monte de impossível implementação. E nem precisa disso, não. É que não é uma questão de bom senso. Se você sabe que vai ter 14 audiências naquele dia, tenta dar um jeito de mandar intimar os outros no horário um pouco mais avançado. Só isso. Questão da prova. Ele prevê expressamente a utilização de prova emprestada. Prova emprestada, obviamente, é prova documental produzida em outro processo. Quando eu digo prova documental, pode até ser um depoimento no outro processo, mas documentado porque foi tomado por acerto. Agora, ele diz o seguinte: o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe valor que considerar adequado, observado no contraditório. Pois é, mas a prova só pode ser emprestada, e hoje isso já existe, claro, se ela foi obtida em contraditório. Eu só posso utilizar aqui nesse processo uma prova se essa prova foi produzida lá fora, mas em contraditório. E detalhe, entre as mesmas páginas. Aqui só fala em contraditório. A professora Ada Guerreiro tem um trabalho muito interessante de prova emprestada, e ela diz o seguinte: a legitimidade de utilização de prova emprestada pressupõe duas coisas: que essa prova tenha sido produzida em contraditório e entre as mesmas partes do atual processo. Porque senão o contraditório não foi observado. Se a prova foi produzida entre A e B, no primeiro processo, é em contraditório, entre A e B, mas é utilizada agora entre B e C, C não vai dispor em contraditório. Ele pode impugnar. Bom, a outra é a distribuição da chamada carga dinâmica da prova. É o artigo 358. É o parágrafo primeiro. Além do caput, o parágrafo primeiro. Me permita a leitura.
Considerando as circunstâncias da causa e as peculiaridades do fato a ser provado, o juiz poderá, em decisão fundamentada, observado o contraditório, distribuir de modo diverso os da prova, impondo-a à parte que estiver em melhores condições de produzir. Alguns estão dizendo, fazendo uma similitude entre esse dispositivo e o artigo 6º do CDC. O artigo 6º do CDC, segundo alguns, não estabelece inversão de ônus da prova, estabelece regra de julgamento. Tanto que alguns juízes não falam, olha, você vai ter que provar isso, não, isso toca adiante, é regra de julgamento. Se ao final o convencimento deles não for completo, eles aplicam aquela chamada o ônus objetivo, não é a responsabilidade pela não produção. Bom, não importa, aqui eles estão estabelecendo expressamente a distribuição diferenciada do ônus da prova, levando em conta as peculiaridades de fato, levando em conta o critério judicial. Nada contra, eu sou absolutamente a favor, eu acho que é assim mesmo. Há situações em que aquela parte que afirma o fato que é impugnado pela parte contrária, aquela parte, ela não tem como se desincumbir do ônus da afirmação. Colocando em outras palavras, o ideal é que cada um prove o que afirmou, não? É o chamado ônus da afirmação. Você aprova, porque você não tem como provar a negação. A chamada ônus negativo, que os antigos chamavam de prova diabólica. Provar não. Mas em determinadas circunstâncias, e o juiz vai ter que avaliar bem, por isso fala que tem que ser fundamentado, o juiz pode sim ter essa distribuição. Nada contra, eu só tenho uma intenção, que eu vou dizer qual seja antecipando. Os colegas sabem que pelo projeto não caberá mais agravo na forma retida. Desaparece o do agravo retido. Caberá excepcionalmente agravo no instrumento, em situações números clausos, nós vamos ver quais são. Em outras palavras, prevalecerá, em certa medida, o princípio da irrecorribilidade dos interlocutórios, da não preclusão das decisões interlocutórias. Isso vai ficar tudo relegado a um segundo momento no julgamento da apelação. Agora, e se o juiz negar uma tutela antecipada ou considerada, aí cabe agravo do instrumento? Então, fica mantida a figura do agravo do instrumento, mas para situações excepcionais, apenas que estão lá enunciadas de forma taxativa. Está bem? Se o juiz inverter o ônus da prova, ele o fará por decisão fundamentada, observada, contraditória, como diz o projeto. Mas no rol das decisões que comportam agravo do instrumento não está incluída essa. Aí o juiz inverte o ônus da prova, impõe a mim provar um fato alegado pela parte contrária, eu não consigo me desincumbir desse ônus, eu não posso agravar dessa decisão, eu não vou produzir essa prova, aí o processo irá até o final, sobrevirá a sentença, eu vou apelar, alegar cerceamento do meu direito de produzir provas, eu vou conseguir anular a sentença no tribunal, o tribunal devolve a vara de origem para que ela se faça a prova com a distribuição normal do ônus. Entenderam? A pergunta é, sob o ponto de vista de segurança jurídica e celeridade, o que é que se ganha com isso? A inversão do ônus da prova é correta, mas isso tem que ser uma hipótese que permitisse a impugnação ao tribunal que agrava do instrumento até com liminar suspensivas, se for o caso. Uma situação grave. Está ligada intimamente à ampla defesa contraditória, as garantias mínimas do devido processo legal. Então, eu não imagino que se deva mexer nesse artigo. Eu imagino que se deva mexer lá no agravo. Quando chegarmos lá, eu vou voltar para o nosso curso. 476. Fala da sentença, né? Quais são os requisitos da sentença? Não tem nada demais, relatório, bastante possível. Mas agora vem lá um parágrafo único, bem interessante. Eu vou ler. Não se considera fundamentada a decisão, sentença ou acordo, né? Que, se limita a indicação à reprodução ou à paráfrase de um ato normativo. 2. Empregue conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto sem incidência no caso. 3. Invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. 4. Não enfrentar todos os argumentos do processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. O problema aqui é o seguinte: de vez em quando, mas de vez em quando a parte adequadamente compõe dados declaratórios e daí tem o seguinte resultado: o juiz, isso não pode virar o juiz não está obrigado a enfrentar todas as questões. E geralmente se utiliza como argumento um acordo do ministro do Supremo Polo, Marco Aurélio,
que diz isso mesmo. O que estamos aplicando é o seguinte: o juiz não está obrigado a enfrentar todas as questões, exceto as questões que ele esteja obrigado a enfrentar. Quais sejam as questões pertinentes e relevantes. Porque senão isso é delegação de justiça. Isso aqui não é para os juízes de primeiro grau, isso aqui é para os tribunais. No fundo é isso. Vocês vão ver que na questão de pré-questionamento, de novo, o projeto, nessa medida, ele é muito interessante. O projeto tem vários dispositivos que, aspas, destroem a chamada jurisprudência defensiva da STJ. Nós sabemos que no STJ uma jurisprudência, eles não gostam dessa crítica, mas é verdadeira, no sentido não de resolver a questão jurisdicional ou atribuir um resultado ao jurisdicionado, mas eles estabelecem algumas orientações que dificultam, quando não impedem, o acesso ao STJ. Ou então, está aqui, olha, não dá mais para dar aquela decisão vaga. Eu quando estava no tribunal, eu fui revisor de um colega, não interessa e tal, ele foi uma fase foi rara e foi rápida, mas ele teve uma fase mais popular na vida, e ele resolveu decidir. Ele estava com problema e resolveu decidir de forma muito sucinta. Isso dá um trabalho terrível na comissão de revisão. Porque aí tem que revisar tudo. Além dos meus casos como relator, tinha que revisar os casos e tal. E depois parou. Uma coisa que durou um mês, mais ou menos, mas era verdade. E uma brincadeira que eu fiz muito malvosamente é o seguinte: esse voto vale a falência, concordata, respeito, distribuição do poder, divórcio, que era aquele voto genérico, teoricamente, que você tem que adaptar ao caso. Olha que artigo interessantíssimo. 490. Olha bem, a sentença que julgar total ou parcialmente a lide tem força de lei nos limites dos pedidos e das questões prejudiciais expressamente decididas. É uma reprodução do artigo 468, quando ele estabelece os limites objetivos da coisa julgada. Mas olha, interessante o artigo 20. Olha, se no curso do processo se tornar litigiosa a relação jurídica, de cuja existência ou inexistência depender do julgamento da lide, o juiz, assegurado o contraditório, a declarará na sentença com força de coisa julgada. Em outras palavras, como funciona hoje? Se o juiz julga uma questão prejudicial, ele julga a questão prejudicial incidentalmente, entretanto, na motivação. Com isso, ele abre caminho ao julgamento do pedido do dispositivo. Mas aquilo que é decidido na motivação, nós sabemos, não é definitivo. Só dá naquele processo. Por isso fala que é uma declaração incidental e não principal. Ora, se surgir uma questão prejudicial nesse processo, e for possível, sob o ponto de vista de competência, resolver definitivamente a questão prejudicial, essa questão prejudicial, artigo 5º e artigo 325, ela é erigida a causa prejudicante. Ação declaratória incidental. Olha, se eu tenho uma questão judicial e eu mantenho essa questão como tal, ela é resolvida pelo juiz na motivação. Só vale naquele processo. Mas nada impede que a parte, diante da competência do órgão judicial, nada impede que a parte, diante da questão prejudicial, transforme a questão prejudicial em causa prejudicial. Ação declaratória incidental, é uma ação nova, agora, no mesmo processo. Por quê? Porque agora o juiz vai julgar não mais uma questão prejudicial, vai julgar uma ação declaratória incidental no dispositivo, transito julgado. Não há que se duas coisas com uma janela só. Mas observe, para que o juiz decida definitivamente a questão prejudicial, é necessário que ela seja erigida a uma ação. Isso depende da iniciativa da parte, depende da situação da parte contrária, etc, etc. O que esse artigo 20 faz? Ele diz o seguinte: surgiu uma questão prejudicial? Sim. Envolvendo algo que é fundamental para o julgamento do pedido? Sim. O juiz declara não mais a motivação, ele declara no dispositivo, definitivamente. Entendeu? Me permita um exemplo. Não é um bom exemplo, que não é o que acontece na prática, mas nada impede que seja. Olha aqui. É possível promover-se uma ação de alimentos sem questionar a paternidade? Imagine essa situação. Alguém entra com uma ação de alimentos e fala assim: eu não quero declarar que ele é meu pai, não. Não estou entrando como investigatório, não. Eu só quero alimentos. Imagine essa hipótese. Isso é enviar a resposta: olha, até recentemente era impossível. Até recentemente, antes da Constituição atual, quando o filho fosse adulterino, ele podia pedir alimentos, mas não podia pedir a declaração de paternidade, era proibido.
Vocês se recordam disso. Era um artigo do Código Civil que a figura do terrível não podia ser reconhecida. Mas o legislador não era hipócrita o suficiente de não permitir que ele fosse reconhecido e ainda matava de fome. Então o que acontecia? Não era possível entrar com a investigatória, porque o réu era casado e o filho era adquirido. Mas era possível entrar com alimentos. Então o que acontecia? Ele entrava com ação de alimentos, o filho, que não era conhecido, e o réu negava a paternidade, consequentemente negava a obrigação. O que o juiz fazia? O juiz não podia declarar a paternidade no dispositivo, que o código proibia. Então o juiz falava o seguinte: o réu é pai, onde? Na motivação. Só valia ali. Declarei disposto quando era pagar a pensão. Daí então estava julgado pela condenação. Entenderam? É possível isso hoje? Teoricamente é. Teoricamente é. Só que tem um problema. Se for proposta uma ação como essa, observe, se a pretensão é de natureza alimentar e não há demonstração documental da relação obrigacional, isto é, a relação de parentesco, hoje, se isso fosse possível, o juiz diria o seguinte na motivação: pelas provas produzidas, concluo que o réu é pai do autor. Concluo também que o autor necessita da pensão. Isto posto, quando ele pagar a pensão. Mas a declaração de paternidade ficaria incidental. Pelo artigo 20, passaria a ser principal. Ela caberia agora no dispositivo. O dispositivo teria 2 capítulos: o capítulo julgando o pedido original e o capítulo resolvendo de forma definitiva a questão incidental. Entendeu? Com isso desaparece a necessidade da ação declaratória incidental. Fica a critério do juiz resolver de forma definitiva, desde que observado o contraditório por defesa. Eu acho isso muito bom. Muito bom. Não ofende as garantias do ampla defesa contraditória, atende a garantia à segurança jurídica, atende a garantia à severidade, na duração razoável do processo. Eu acho que isso possui muito interessante. Com relação à parte executiva, execução, pouco muito pouco. O que acontece é que alguns dispositivos recepcionam a jurisprudência. Pense numa questão hoje. A sentença transitou em julgado? Sim. É título judicial? Sim. Tem que intimar o vendedor para pagar em 15 dias? Ou o simples fato da publicação da certidão de trânsito em julgado já vale como termo inicial de contagem de prazo? Essa é uma pergunta. Segunda, cabe multa na execução provisória? Multa de 10%? É uma outra questão. O que diz o projeto? Entre outras coisas. O devedor tem que ser intimado na pessoa do advogado. O prazo de 15 dias começa a correr da intimação. Sem intimação não começa a correr a quinzena. Se houver execução provisória, cabe a multa. Enfim, no fundo, o que o pré-legislador fez foi recepcionar o projeto, a celebração da STJ. Procedimentos especiais, alguns desaparecem. Entre eles, por meu modo bem inexplicavelmente, monitório. Não entendi. Mas já há alguns elementos administrativos no sentido de repor a monitória, só que explicitando melhor. Porque entre nós, a monitória, em alguns países, como na Áustria, que é país de origem, onde ela existe desde o século XIX, na Alemanha, na Europa Ocidental em geral, a monitória é excelente instrumento de resolução de conflitos. Excelente. No Brasil não pegou também. Por quê? Porque o legislador tinha um alfabeto inteiro para regular a monitória e regulou em 3 artigos. 1102A, 1102B e 1102C. E daí no STJ eles terminaram de destruir o arcabouço ao falar que cabe reconvenção no monitório, que a apelação tem que ser específica. Transformaram um procedimento sério, destinado a tutela rápida, num monstrengo que não funciona. Então, eu queria criar um caso de regulamentar melhor, mas estabelecer novamente a monitória. Ela é tão importante que vocês vejam os preços da STJ em súmula a respeito da monitória. Mas se não fosse importante, não teria utilidade prática, não teria súmula, gente. Então, entre nós, isso aqui é pessoal, é alguém que não gosta de monitória e resolveu tirar do projeto. Então, alguém que gosta vai ter que tentar repor. Mas como? Eles têm aqui um procedimento do divórcio, mas não da separação. Procedimento especial do divórcio consensual, mas não da separação consensual. Qual a conclusão que a gente chega? É que o pré-legislador concluiu que a emenda 66 não mais autoriza a separação judicial. Para quem não está recordando. Hoje, pela emenda 66, da Constituição 66, sabe, o divórcio não depende mais de requisitos temporais. Meninos, casou hoje, pode divorciar amanhã.
Alguns falam, não, deve ter regulamentação. Alguns falam, não, é auto-aplicado, caso hoje pode. Aí alguns falam assim, bom, se você pode hoje, uma vez casado, divorciar-se a qualquer tempo, então não tem sentido. Primeiro a separação, esperar um ano para a conversão. Não tem sentido. Ou não tem sentido a separação. Vai ter que só divorciar. Mas não quer, então, vai ter que divorciar. Então, alguns entenderam isso. O PL está definindo isso, tanto que ele não contempla o procedimento da separação consensual, que hoje está no Código 1120 e 1124. Aliás, o procedimento do divórcio consensual é o do procedimento de separação consensual. Uma analogia. Aqui eles invertem, eles só falam do procedimento do divórcio consensual, não da separação. De duas uma. Ou não vai haver mais uma separação, então o divórcio está regulamentado no procedimento, ou se continuar havendo, daí daqui que inverteu a ideia, daí adota-se o procedimento do divórcio para a separação, entendeu? Na prática, é uma questão só de adaptação, mas é mais ou menos intuitivo. Rescisória. O prazo de 2 cai para 1 ano, o biênio cai para 1 ano, não? Essa redução é mais ou menos natural, né? No Código 39, o prazo da rescisória é de 5 anos. No Código atual, 2. Na época do Fernando Henrique, primeiro mandato, tentaram ampliar por emenda uma medida provisória para 4 anos nas questões de desapropriação. Não passou. Continuaram 2 anos, agora cai para 1. Há um probleminha no 1919, inciso 1. Hoje, quando nós analisamos o Código de Processo Civil, ele diz lá que cabe a rescisória quando a sentença é fruto de prevaricação, concussão ou corrupção do sentenciante. Mas todo mundo diz o seguinte, o doutor de justiça, ora, se você promove uma rescisória sob o argumento de que ela é fruto de corrupção ou prevaricação, não depende de prévia combinação lá na esfera criminal, não. Até que se demorar muito na esfera criminal, o prazo decadencial da rescisória vai embora. Então, onde é que você prova a corrupção, etc, etc? No próprio processo rescisório. No incidente, entanto. Mas olha o que diz o projeto, 1919. A sentença ou acordo de mérito transitado em julgado pode ser decidido de quando? 1. Se verificar que foram proferidos por força de prevaricação, corrupção ou corrupção. Se verificar que foram proferidos, alguns estão entendendo que nesse caso depende de decisão judicial na esfera criminal. Se for isso, aí acabou. Olha o inciso 6. Se fundar em prova cuja falsidade tenha sido apurada no processo criminal. Então, aqui pode haver mais dúvida. Será que agora se exige a decisão criminal? É claro que não pode ser essa interpretação, até porque o próximo foi inclusive, pela mais ainda, né? Então não pode ser essa. Aqui existe um incidente de resolução de demandas repetitivas. É o 920 e seguintes. Na verdade, é o seguinte. A professora Adeline Loura, todo mundo conhece, ela criou uma comissão, não uma comissão oficial, uma comissão de pessoas ligadas a ela, e elaborou-se um anteprojeto chamado Código de Processo Coletivo, muito bem elaborado, encaminhado como proposta à Conversa Nacional, não enviou. Então, o que a comissão do Senado fez? Ela pegou algumas coisas boas do processo coletivo e colocou aqui. Então, ele fala de decisões conjuntas e demandas repetitivas, quando, na verdade, deveria ter previsto a coletivização de demandas, nem permite dizer de outra forma. Ao invés de... Como é que funcionaria a incidente de resolução de demandas repetitivas? É algo similar ao incidente de julgamento de recurso especial repetitivo, ou recurso especial repetitivo. Em outras palavras, o que o Supremo faz hoje? Em recursos extraordinários pelo país todo, envolvendo a mesma questão constitucional. O Supremo elige 1 ou 2 casos como paradigma, julga esses 2 casos, forma tal, e aí aquela decisão ela vai influir em todos os demais, estavam lá suspensos. Isto é, julga-se um e julga-se todos. Porque a questão de direito é a mesma, a questão constitucional é a mesma. Aqui vai ser a mesma coisa, só que ao invés de ser em termos de recursos, vai ser em termos de demandas. Pensem bem, foram propostas N ações envolvendo uma matéria tributária. N ações. Lá a Vale de Fazenda está sobrecarregada. Aí o que o Tribunal de Justiça faz? Ele escolhe uma, julga, aquilo que julgar aqui vale para as demais. Essa é a ideia. Então, a técnica de julgamento de demandas de recursos repetitivos seria adotada como técnica de julgamento de demandas repetitivas.
Com isso, obviamente, economiza-se tempo, economiza-se energia, economiza-se muita coisa. O único risco é que, eventualmente, um caso é um caso, outro caso é outro caso. Não? Eventualmente, a questão de direito é a mesma, mas nisso aqui existe um curso. E ele cai na vala comum de julgamento coletivo. Esse é o único risco que pode haver. Fora daí a técnica é boa. Fora daí a técnica é boa. Recursos. Eu estou terminando. 949 seguintes. Aliás, 948 seguintes, perdão. O 948 apresenta o rol taxativo dos recursos. Nenhuma novidade. O princípio da taxatividade. Quais são as novidades? Primeira novidade. Desaparece a figura do agravo retido. Segunda novidade. O agravo do instrumento fica confinado no seu cabimento, na sua possibilidade, a poucos casos, que são taxativamente indicados na lei. Terceiro, extingue-se os embargos infringentes. Os embargos infringentes são extintos. Sempre houve uma ojeriza em relação aos embargos infringentes. Quando o Alfredo Buzaide mandou para o Congresso Nacional um projeto daquilo que hoje é o Código de Processo Civil, portanto, lá no início da década de 70, na exposição de motivos, todos falavam o seguinte: este código, esse projeto não contempla os embargos infringentes, posto que se trata de um recurso aboengo, inútil e protelatório. Velho, inútil e protelatório. E os embargos foram acrescidos por emenda. De novo, com uma linguagem talvez mais simpática, estamos dizendo o seguinte: não vamos colocar os embargos infringentes porque é inútil, recurso inútil, aboengo, protelatório. Com devido respeito, não é não. Muito pelo contrário. Não tem explicar aqui rapidamente. Mas já tentaram pôr emenda no Senado, não pegou. Creio que dessa vez, os deputados de vaga estão fora. Mas pensem uma coisa. Olha, o Tribunal de Justiça ajuda, uma apelação. 2 desembargadores votam pelo provimento. 1 vota vencido. Hoje, embargos infringentes. Onde? No mesmo tribunal. Dá para resolver com os embargos infringentes? Se tem uma questão ali, você que escreveu a respeito disso. Dá para resolver ali? Dá para resolver ali. E, eventualmente, termina no mesmo tribunal. Porque vocês vejam que a devolução dos embargos infringentes, dá-se uma devolução, mas não na linha vertical. Dá-se devolução na linha horizontal. Da turma de 3 julgadores da apelação, o recurso de embargos é pela turma de 5, da Câmara, é no mesmo tribunal, ou do grupo, é no mesmo tribunal. Não desloca de um lado para outro. E se não houver mais embargos infringentes, como pelo projeto Madeira? Bom, 2-1, 2-1, equivale a 3-0, tanto faz. E se houver recurso, é para Brasília, não? Se houver recurso para Brasília, se houver divergência, eu vou recorrer para Brasília. Já que eu não posso recorrer ao tribunal local com base na divergência, porque os embargos infringentes aparecem, eu vou recorrer para o Supremo ou para o STJ com base na divergência, gente. Daria para resolver aqui. Alguém há muitos embargos. Olha, minha experiência nos 2 tribunais, ao Estado de Justiça, poucos embargos infringentes. Resolve, resposta às vezes resolve. Não quer dizer que o embargante vai ganhar, mas quer dizer que ele se conforma. Ele não tem mais um. E demora tanto. Eles falam, não, são tantos assim para entupir pauta. Eles falam, não, então. Pessoal, não gosto dele, então. O que mais? O chamado agravinho, ou agravo regimental, ou agravo interno, ganha aqui uma designação agora única. Agravo interno. Ou seja, decisão monocrática de segundo grau é agravo. O relator deu uma decisão, é agravo. 5 dias. Alguém vai falar, é o agravinho, né? De forma carinhosa, né? Agravo interno, o agravo regimental, é agravo. O projeto trata como agravo interno. A diferença não é quanto ao campo de incidência, a diferença é quanto ao prazo. Hoje, o agravo interno, o prazo é de 5 dias. Pelo projeto passa a ser de 15. Então, não sei bem onde está o ganho em termos de celeridade, mas os princípios lá do início. Os princípios está lá. Eles também estabelecem o chamado agravo de admissão. É o 544 no Código atual, só para relembrá-los. E depois do recurso especial extraordinário, se for denegado o seguimento ao recurso, pelo presidente da sessão, pelo presidente do tribunal, se for denegado o seguimento ao recurso, dessa decisão é agravo.
Essa decisão cabe agravo. Tanto que quando era de instrumento, até agosto do ano passado, era de instrumento. Não você interpunha agravo, eles falaram assim, agravo instrumento de despacho denegatório. Bom, se fosse despacho, não caberia recurso, porque de despacho o recurso não há. 11.4 do CPC. É decisão denegatória. Não, mas isso é questão de linguagem só. O que aconteceu? Falando óbvio, eu interpunho a recurso extraordinária aqui em São Paulo. Sessão de direito privado. O presidente da sessão de direito privado negasse dinheiro. Eu interpunho agravo do instrumento. O agravo do instrumento é encaminhado ao STJ, processado, mas os autos do processo ficavam aqui. E, por vezes, o que a parte fazia? A parte reproduzia no instrumento do agravo os autos do processo, capa a capa. Capa a capa. O que aconteceu? Lá em Brasília já informatizaram tudo. Então, a partir de agosto do ano passado, o que diz o 544? Que se você interpuser recurso especial extraordinário e no tribunal local for negado o segmento, cabe agravo. Mas não mais agravo do instrumento, é agravo do auto do processo. Você pega as peças do agravo e junta os autos do processo. Por quê? Porque agora os autos fisicamente são encaminhados a Brasília, os autos todos. Chegando lá, eles digitalizam e devolvem fisicamente, entendeu? Mas para digitalizarem lá, eles têm que ter os autos todos. Então, o agravo do instrumento não é mais agravo na forma do instrumento, agora é agravo no auto do processo. Entendeu? Isso é mantido no projeto, só que agora é chamado de agravo de admissão. E aí há duas incoerências lógicas. Não? A primeira é falar de agravo, a segunda é falar de admissão. Me permita a brincadeira, mas isso é história. Agravar é causar agravando. Se a decisão me causa agravando, o recurso deve ser de desagravo. O juiz fala, não, está me causando agravando, eu agravo ainda mais. Tanto que na hora dos advogados, quando o advogado é agravado, elas fazem uma sessão de desagravo. Mas tudo bem. Agora, esse agravo não é de admissão, porque se o recurso for admitido, não tem agravo. É o agravo da inadmissão. Mas isso é implicância minha. Mas já que vão criar o nome, que dá um nome bom, porque esse agravo de inadmissão, não? Boa. Não tem implicância. O campo de incidência dos embargos de divergência no Supremo é ampliado. Aliás, no STJ é ampliado, mas desaparece o Supremo. Ou seja, hoje pode haver embargo de divergência no STJ contra acordo de julgamento especial, se houver divergência entre uma turma e outra turma, entre a turma e a sessão, turma e a corte, e no Supremo, em recurso extraordinário, se houver divergência entre a primeira e a segunda turma, entre a segunda turma ou o pleno. Os embargos de divergência são acrescidos na sua esfera de cabimento, mas só no STJ. Não haverá mais embargos de divergência no Supremo. Isso está certo. Porque os embargos de divergência não mais do que pensar, você interpõe recurso extraordinário, o Supremo julga. Você põe embargos declaratórios, o Supremo julga. Você tem embargos de divergência, o Supremo julga. Você tem embargos declaratórios, o Supremo julga. Como ele não julga tão rápido como seria desejado, cada um desses recursos implica aí uma demora extra. Apelação, gente, duas coisas fundamentais. Em primeiro lugar, a devolução, a devolutividade. A devolução passa a ser mais ampla do que é hoje. Por quê? Porque na devolução da apelação caberão as questões decididas, mas não objeto de preclusão. De outra forma, hoje, se você não agrava da decisão, até preclusa. A apelação não pode restaurar essa questão. Como no projeto passa a haver o princípio da não preclusão, isto é, as decisões interlocutórias não ficam acobertadas pela preclusão, você devolve esse questionamento via apelação, como é na Justiça do Trabalho. Como é na Justiça do Trabalho. Aquilo que não comportar agravo também não preclude. Então, onde que você vai submeter ao tribunal? Na apelação, as razões vão para a reunião de apelação. Então, vocês vejam que o campo de devolução da apelação torna-se mais amplo, não é por força da não preclusão das decisões interlocutórias. É isso. Depois, a questão do processamento. Hoje, o juízo prévio de admissibilidade é do juiz. Se a apelação está fora do prazo, ele indefere. Se a apelação é deserta, ele indefere. É claro que da decisão que hoje nega seguimento à apelação, cabe agravo do instrumento do tribunal. Pelo projeto, não mais isso. Pelo projeto, a devolução é direta. Ou seja, interpõe-se a apelação na vara de origem e o juiz manda processar. Não examina mais. Está fora do prazo? É problema do relator. Sem preparo, é problema do relator.
Em outras palavras, tudo aquilo que o juízo de admissibilidade é realizado hoje em primeiro grau será exclusivo do tribunal, como um agravo de instrumento. Como um agravo de instrumento ele é posto diretamente no tribunal, a chamada evolução direta, quem vai verificar se está no prazo ou não é o relator, depois é o julgador, não no primeiro momento o relator. Hoje não, hoje o juiz de admissibilidade da apelação é duplo, não? Ele é realizado pelo juiz, o ACO, e depois pelo juiz, o adquendo. Se o juiz admite a apelação, não significa dizer que o tribunal vai admiti-la. Imagine, o juiz aplica o princípio da fugibilidade e admite a apelação. O tribunal fala que não é caso de dúvida objetiva, não aplica. Por outro lado, se o juiz não admite, da decisão de inadmissão caberá ao instrumento, e o tribunal pode admitir. Olha o argumento. Vamos acabar com essa linha intermediária. Se o juiz não admite, cabe agravo ao tribunal. Então, vai direto ao tribunal. No fundo é isso. Então, o juiz vai ter que receber a apelação sem se passar o projeto, sem qualquer possibilidade de relevar disciplina. Está fora do prazo, não interessa, não reserva, não interessa, não é caso de apelação, não interessa, manda para o tribunal. Manda para o tribunal. Essa é uma visão, no meu modo, um pouco distorcida da realidade nacional. Se você manda para alguns tribunais, daqui a pouco está resolvido o problema. Mas dependendo do tribunal, não, porque vai demorar mais tempo, mas vamos ser isso. Não é uma visão nacional, não é uma visão localizada, particular. Agravo do instrumento. Como eu havia dito, o rol é taxativo, é o rol do artigo 969. São 10 incisos, 9 explicitando situações e o 10 pelo nome de encerramento, porque também cabe nos demais casos previstos em lei. Então, olha bem, se o projeto vinga, só caberá agravo do instrumento nas hipóteses enunciadas em lei. Só. Há algum tempo atrás, o Ministério da Justiça realizou um evento em Brasília e convidou 3 expositores. O ministro Fux, a professora Tereza Randavier e eu. O ministro Fux é o pai do projeto. Quer dizer, ele é o presidente. A professora Tereza foi a relatora do anteprojeto, melhor dizendo. E eu fui convidado para fazer contraponto, não sei. E os dois falaram e tal, os dois são meus amigos, eu gosto dos dois, não é nada pessoal, crítica é contra o projeto, é contra a atividade, não é contra o resultado. Pois é. Bom, e os dois, obviamente, falaram bem do projeto, aquele projeto tem de bom, tem mesmo. Quando chegou a minha vez, eu falei, olha, tudo bem, não é tão assim, não é com essas palavras, cara, não é tão oba-oba assim também. Tem coisa aqui. E uma delas é o rol taxativo de caminho de agravo do instrumento. E daí alguém me desafiou, falou, dá um exemplo em que caiba agravo do instrumento, ou que caberia agravo do instrumento, não esteja aqui. Porque uma coisa que eu afirmei, vou reproduzir, e sempre falo em sala de aula, é o seguinte: esses róis, no caso o rol, resulta da imaginação. Você fica imaginando, o pré-legislador fala, aqui é agravo, então tem que ter agravo. Isso aqui também é grave, tem que ter agravo. Isso ele vai se faltando em situações da vida em que ele imagina que se não houver uma resposta imediata por via de agravo, pode haver dano irreparável. Mandou prender o devedor de alimentos, isso é grave. Negou uma tutela antecipada, isso é grave. Essa é a ideia. Mas quem que nós, gente? É aqui que é a observação que eu faço. Essa história de que a imaginação humana não tem limite é uma conversa fiável. A imaginação humana é limitada pela capacidade humana de imaginar. O que não tem limite é a realidade. Você imagina um rol, daqui a pouco sai a lei, no dia seguinte vem uma situação que ninguém imaginou. Aí eu falei, como é que fica aí? Aí é mandar de segurança. Aí voltamos ao passado. Aí alguém me desafiou, dê um exemplo. Eu falei, eu vou te dar 2. 969. Inciso 6. Cabe agravo do instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. 6. Aliás, 7. Exclusão de litisconsorte por ilegitimidade. Se o litisconsorte for excluído por ilegitimidade, caberá agravo da decisão. Por quê? Porque não se extingue o processo. Isso é uma coisa que às vezes no dia a dia profissional não se atenta. 2 autores ou 2 réus. Imagine. Aí o réu, 2 autores. O réu fala assim, o autor número 1 é parte ilegítima. Ou o réu número 2 fala, eu, réu número 2, sou parte ilegítima. Ora, se o autor é parte ilegítima,
mas há um outro autor legitimado, ou um réu é parte legítima, mas um outro réu legitimado, você não extingue o processo. Você exclui da relação processual a parte ilegítima, mas o processo prossegue com os legitimados. São dois autores, tira o autor número 1, que é a parte legítima, mas prossegue o número 2. O réu é parte legítima, tira o réu número 1, prossegue percebendo. Isso deu problema de recurso, porque o juiz fala assim: está extinto o processo para o autor número 1, prossiga com os demais. Está extinto, como é que prossegue? Mas quando ele fala está extinto o processo, muita gente apelava. E daí o tribunal falava assim: é grosseiro, porque nesse caso não se fala em sentença, é decisão. Então eles estão deixando claro: se for excluído qualquer desconsorte, ativo ou passivo, por ilegitimidade, esse ato de decisão comporta agravo na forma de instrumento. Perfeito. E se for por falta de interesse de agir? E se eu tenho dois ou mais autores, um deles é carecedor da ação por falta de interesse de agir, também não vai ser excluído? Que ato é esse? Não é uma decisão, mas não tem previsão de agravo. O que eu faço? São dois autores, eu sou um deles. Aí o juiz fala assim: você é marcado por autor, não tem interesse de agir em juízo, você está excluído. Eu vou fazer o quê? Eu vou aguardar a apelação, mas eu não vou poder apelar, porque eu não participei do processo. Não tem perdão de agravo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ter trabalho de segurança. Claro. Entendeu, por exemplo? A inversão do ônus da prova, a carga dinâmica da prova. O juiz inverte, não tem previsão de agravo aqui. Então, eu não sei se essa técnica funciona. Já tentaram no passado, foi continuar. Não sei. Eles falam que a justiça trabalha funciona, mas a justiça trabalha é outra justiça. Eles têm uma outra visão de processo, uma outra visão de procedimento. Eles tratam uma informalidade, às vezes, que na nossa esfera de justiça estadual, federal, a gente chama de justiça comum, não é possível. Eles estão tendo problema. Um dia desses estudaram numa palestra, eles estão tendo problema. Por quê? Porque com a AITA 45, que ampliou a competência deles no artigo 114, eles estão julgando tudo. Estão julgando tudo. Matéria que antes eles não julgavam, matéria de direito comum. É a indenização por dano moral? Sim, mas o INPI do trabalho é lá. Agora a Constituição não fala mais que a justiça do trabalho compete julgar as questões, relações de emprego. Ela fala relações de trabalho. Eles estão tendo problema. Então, tudo bem, nós trouxemos muita coisa boa de lá para cá. Mas também não vamos tentar trazer de lá para cá os problemas. Não, no modo de lei, você trazer para cá um problema. Às vezes não fica feito a relação. Eu estou terminando mesmo. Embargos declaratórios. Ó, me disseram que era até o meio-dia. Olha, resolve-se algumas questões. A pergunta é a seguinte: cabem embargos declaratórios? Cabem embargos declaratórios de decisão? Porque o 535 fala: cabem embargos declaratórios. 1. Quando a sentença ou acordo for contraditória ou obscura. 2. No caso de omissão. Mas não fala em momento algum disso. Não é aquela discussão brava, antiga, cabe, claro. Hoje está todo mundo moscado. Cabe os embargos declaratórios de decisão. Alguns juízes, alguns casos, o juiz não admite, mas cabe embargos declaratórios de decisão. Cabe. Pode haver efeito modificativo? O juiz, diante dos embargos declaratórios pertinentes, pode alterar seu julgamento? O que eles chamam de embargos infringentes com caráter excepcional, embargos declaratórios com caráter excepcionalmente infringente. Não tem nada de excepcionalmente infringente. Em determinados casos, os embargos declaratórios, uma vez acolhidos, vão gerar modificação. Pense bem. O réu chega na constatação e fala: preliminarmente, está errado. Não é ele fala: preliminar de prescrição. Essa questão não é preliminar, é médico, mas não importa. Preliminar de prescrição. Então, ainda que não tenha ocorrido prescrição, não pratiquei ato de instrumento. 3. Se ele tivesse praticado um valor indenizatório exorbitante. Olha a linha de defesa: prescrição, inexistência de responsabilidade civil e a mais fraquinha. E se tudo isso não der certo, o valor da indenização não pode ser esse quanto ele está exigindo, porque ele está querendo documentar esse mecanismo. Chega o juiz na sentença e fala assim: o réu da contestação alegou que não praticou ato ilícito, mas a prova alegou que sim, ele analisa a prova. Aí, a ato ilícito está praticado. O réu também alegou que o valor exigido a título de indenização é exorbitante, mas a prova pericial está aí, está correto o valor. Condena o réu. Aí chegou o réu: doutor, devido a respeito, não vai variar. A minha defesa mais importante, o fundamento mais importante da defesa, prescrição, não foi apreciada. A pergunta é o seguinte: esses embargos são pertinentes? Totalmente pertinentes, porque o defeito existe, a omissão está presente.
Devem ser acolhidos? Totalmente acolhidos. Acolhe os embargos, não quer dizer que vai ter alteração de julgamento? Não necessariamente. Aí a autoridade judiciária está certa, acolhe os embargos. Passo agora a complementar o julgamento, apreciando a parte admitida. Não houve prescrição, não, está condenado mesmo. Ou ele faz o seguinte, realmente houve prescrição. E agora eu vou inverter o julgamento. Pode? A resposta vai que pode. Evidente que sim. O que não se pode é tentar obter via embargos a alteração da decisão sem que haja motivo de correção do ato. Em última análise, quando você embarga, você não ataca o julgamento, você ataca o ato de julgamento. Uma coisa é a sentença, outra coisa é o conteúdo. Como eu sempre digo também aos alunos, nenhuma sentença é justa ou injusta. Nenhuma. A sentença é válida ou inválida. Justo ou injusto é o conteúdo, é o julgamento. Tanto que a mesma emenda da sentença pode conter vários julgamentos, chamados capítulos decisórios. Então é possível, sim. Aí, se é possível e é modificar o julgamento, tem que intimar a parte contrária? Alguns falam, não precisa. Porque não tem contra-razões nos embargos. Alguns falam, olha, mas cá entre nós, eu penso assim, cá entre nós, olha. A lei não fala nada hoje, não fala nada, mas cá entre nós, água dentro, caldo de galinha, intimação não faz mal a ninguém. Por quê? É sintomático, claro, o fulano é intimado, diga sobre os embargos declaratórios, que aí pode dizer que ele vai concluir. Vamos inverter. Então ele pode se manifestar? Pode. Precisaria? Talvez não, mas pode. Esse poder impede que no futuro se questione em recurso que foi violado a garantia da defesa, do contraditório, então ele faz mal. O que o projeto diz? Fala, mas não intimado. Estou de acordo. Cabe embargos. Ele fala assim que os embargos cabem em qualquer caso. Decisão, sentença ou acordo. Acaba a discussão. E isso também cabe no indicativo. E também diz que tem que intimar. A multa é mantida por embargos protelatórios. O tal do agravo da admissão eu falei, embargos de emergência eu falei, é o 997. E, finalmente, o recurso especial extraordinário é questão de pré-questionamento e questão de campo de incidência. Aqui as alterações são as mais profundas do meu ver. As mais profundas talvez até merecesse uma outra exposição mais detalhada no outro dia. Tal. Não estou dizendo para vocês, estou dizendo que talvez o tempo agora não mais. Mas o problema é o seguinte: a questão do pré-questionamento. Olhem bem, eu apelo, suscito uma questão federal. O tribunal julga a minha apelação e não enfrenta a questão federal. Então não houve pré-questionamento. Porque pré-questionar não significa você suscitar a questão, significa que o tribunal enfrentá-la, até de ofício por vezes. O pré-questionamento é o pronunciamento do tribunal a respeito daquela questão federal e constitucional. É isso. Bom, se eu apelei, suscitei a questão, o tribunal julgou meu recurso e não enfrentou, não houve pré-questionamento. Aí aquelas súmulas todas. Nesse caso, você tem que se falar de embargos declaratórios. Aí você opõe embargos declaratórios para forçar o pré-questionamento. E, não obstante, às vezes, de novo, é para a história, não tem nada a declarar. Na Justiça do Trabalho, sob o ponto de vista de recurso de revista, você interpôs recurso ordinário ao TRT? Sim. Não enfrentar a questão? Não. Você opôs embargos declaratórios? Sim. Não enfrentar de novo? Não. Está para questionar. Pode para o TST. No Supremo é assim também. Você interpôs um recurso no tribunal local? Sim. Suscitou questão constitucional? Sim. Não enfrentaram? Não. Opôs embargos declaratórios? Sim. Não enfrentar de novo? Não. Recurso ordinário já está para questionar. No STJ não. No STJ, se apesar de você opor embargos declaratórios, ainda se o tribunal no julgado, não houve questionamento. Aí é aquela loucura. Você tem que interpor recurso especial contra o último acordo dos embargos declaratórios, onde não se pré-questionou, pedindo que eles mandem processar o recurso extraordinário contra a primeira. Uma loucura. Isso acaba. No projeto, isso acaba. E a tal da justiça defensiva do STJ que desaparece. Então, olha. 986 e 987. A questão da fungibilidade entre os dois recursos. Se o relator no Superior Tribunal de Justiça entender que o recurso especial nessa questão constitucional, dá prazo de 15 dias para que a parte faça a adaptação. Ao contrário, se lá no Supremo eles entenderem que é caso de recurso especial, eles dão prazo para que a parte faça a devida adaptação. Entenderam? Não? É a fungibilidade entre os dois recursos. Ao invés de simplesmente negar a jurisdição, permite-se a fungibilidade. Depois, o artigo 988 é a ampliação do objeto de recurso especial extraordinário. Não é?
profundidade da defesa evolutiva. Sendo o recurso extraordinário ou especial decidido com base em uma das causas de pedido ou em um dos fundamentos da defesa, o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo examinará as demais ainda não julgadas, independentemente da interposição de outro recurso, desde que tratem da mesma matéria de direito. Esse é o último artigo, é a última explicação. Pense numa coisa. Se eu interponho uma apelação, o que diz o 515-K do Código de Processo Civil? A apelação devolve ao tribunal, o exame da matéria impugnada. É a chamada extensão da devolução. Mas os parágrafos, principalmente o primeiro e o segundo, e o terceiro também, os parágrafos do 515, eles estabelecem o campo da profundidade da devolução. Em outras palavras, você apelou da sentença? Sim. E você apelou falando um monte de abobrinha na apelação? Não tem nada de útil? Sim. Mas é caso de nulidade da sentença? Sentença é nula. Matéria de ordem pública, cabe na devolução, 516, provavelmente cabe, o tribunal examina. Mas no Supremo, no STJ, não, principalmente no STJ. Eu me permito exemplificar. Qual é a chave de acesso ao Supremo do direito extraordinário? É o pré-questionamento. Entre outros pressupostos, o pré-questionamento. É que abre o espaço de acesso. E no Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, é o pré-questionamento. Então, veja, eu interponho um recurso especial alegando a violação da norma X. O tribunal local enfrenta, então aquilo foi pré-questionado. E eu tenho em mãos agora a chave de acesso ao STJ. Se o meu recurso é tempestivo, preparado, então, e a pré-questionamento houve, mas a questão é X. Então, vai lá. Aí o STJ fala assim, o seu recurso é impertinente. Essa questão X é impertinente, está certo. É assim que está certo. Mas ele percebe que é uma questão Y, matéria de ordem pública, mas que não obstante não foi deduzida. Vocês falaram, não é problema nosso. Nós só enfrentamos matéria pré-questionável. Mas por favor, o pré-questionamento não é requisito de admissibilidade? Sim. Ora, se foi aberta, se foi admitido o recurso especial, então vamos enfrentar agora as demais questões de ordem pública, ainda que não tenham sido objeto de pré-questionamento. Só de jeito nenhum, só examinamos matéria pré-questionável. Falei, agora você deixa a velocidade julgada e põe decisória. Entenderam? Deu para entender? Deixa eu colocar de outra forma. Sentença absolutamente, não é má fundamentada, sentença absolutamente desmotivada. Viola a lei federal, viola para processo civil. Mas pior, viola a Constituição, artigo 97, lá as decisões judiciais devem ser fundamentadas sobre ter nulidade. Então, se você interpõe um recurso especial, alegando que a sentença é nula por incompetência absoluta do juiz. É violação da lei, claro. Aí o tribunal enfrenta e fala, não, está certo, tal. Aí vai STJ. Chega lá, eles percebem que, na verdade, a incompetência ali não é absoluta, não, era relativa. E a incompetência relativa é prorrogável. Então não há o defeito da incompetência. Está certo, a sentença é disponibilista. Mas é imotivada, totalmente imotivada. Claro, paciência. Não vamos declarar que a sentença é nula por falta de motivação, porque isso não foi questionado, entendeu? Pelo projeto, caiu na rede, é peixe. Se é matéria da competência deles, vão ter que enfrentar. Entenderam? E com isso, mata-se essa justiça. Porque nos Supremos já tem feito isso, viu? Você tem um recurso extraordinário com a questão constitucional X, eles enfrentam a Y também. Mesmo não tem sido objeto de questionamento. Por quê? Porque abriu as portas, então eles não restam. Então vejam que o projeto tem um monte de coisas boas, muitas delas boas, portanto não há uma postura de crítica destrutiva, não, é uma crítica construtiva, muita coisa boa. A essa altura do campeonato é torcer para que passe bem. Muitos estão dizendo que não vai poder tramitar, porque pelo regimento interno da Câmara não é possível o trâmite concomitante entre dois projetos. E como já estava lá antes o projeto do Código de Processo Penal, o processo que chegou depois, eles estão entendendo primeiro tem que resolver o processo penal, para depois só então decidir se isso acontecer. Daí em 2011 nada acontecerá no processo civil, aí entraremos em 2012, e se ele for convertido em lei em 2012, abaixo de 2013, e ele entraria em vigor em 2014. Mas isso são projeções, são simulações que a gente não sabe o que vai acontecer. Uma coisa é absolutamente correta. A Câmara já tem a comissão. Já estão lá designados os deputados que vão
participar da comissão, inclusive seus substitutos, já tem comissão. Ela ainda não começou a atuar, mas hoje, sabe ontem, sabe que já houve uma reunião prévia, não podia aparecer, mas houve uma reunião prévia, alguém daqui, da IMG esteve presente lá nessa reunião, mas enfim, gente, eu creio que talvez as questões de maior interesse fossem essas, há inúmeras outras, mas não havia tempo ótimo para todos. Eu agradeço o convite por estar aqui na antiga casa, né? Mais uma vez, ver os poucos, os colegas, amigos, né? E vamos avançar. Bom, dentro do procedimento a coordenação abrirá a palavra aos participantes do nosso evento para as perguntas ao nosso professor. Queria apenas lembrar que esse projeto tem também o apoio e a participação da STI, que nessa segunda etapa, no propósito de encaminhar e promover a participação de todos os funcionários do Estado, por videoconferência e pelos pontos telefônicos. Alguma pergunta? Nós temos duas perguntas do nosso ensino à distância, de dois colegas. Mônica de Carvalho, do Ibirivan, fez uma pergunta do professor Marcato, e também o juiz da primeira vara de presidente Venceslau. Portanto, agradecemos a participação dos colegas, lembrando que, em breve, os nossos equipamentos estarão servindo a todos os servidores do Estado, as novas turmas que serão formadas, e a presidência está na fase de acertamento da transmissão das nossas aulas aqui do João Mendes para todo o Estado, para todos os servidores interessados. Vou marcar duas perguntas dos colegas do Silas, Dr. Silas Santos, da primeira vara de presidente Venceslau, da nossa colega Mônica Carvalho, que é assessora da presidência do tribunal, assistindo pelo ensino à distância pelo nosso sistema. Então, as proposições da primeira vara, presidente Venceslau, a minha posição sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Bom, esse incidente, melhor, a possibilidade de transferência da responsabilidade da pessoa jurídica ao seu sócio está regulado pelo Código Civil. Portanto, é um instituto de material de corresponsabilidade, responsabilidade e solidariedade no Código Civil. O que o projeto faz? Eu não coloquei aqui na palestra, então eu não tenho os artigos aqui. Mas é justo lá no começo, 128, se não me engano, por aí, que ele fala. O que o Código Civil faz? Ele estabelece um procedimento para que o incidente se desenvolva. Ele diz o seguinte: quando for o caso, onde é que eu vou buscar as hipóteses de cabimento da desconsideração da personalidade jurídica? Lá na lei material. Quando for o caso, está aqui. 77 do projeto. No caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado na forma da lei material, o juiz pode, em qualquer processo ou procedimento judicial, decidir a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber, intervir no processo, com os efeitos certos determinados, que ele pode considerar. Mas ele diz como: tem que antes ouvir a parte contrária, tem que antes ouvir a parte, tem que dar para os defesa. Me parece que isso é uma medida interessante, porque hoje, não necessariamente na justiça comum, na justiça do trabalho é muito frequente isso. Vai lá, o juiz, uma canetada só, desconsidera, manda penhora online, sem nenhuma motivação maior, e outras palavras, sem segurança garantida. E com detalhe, a desconsideração pressupõe ilegalidade, e não a simples insolvência, ou não um simples inadimplemento.
Você transfere a responsabilidade da pessoa jurídica do administrador, diz a lei tributária, a lei fiscal, assim, quando houve gestão ruinosa, gestão abusiva, pode se falar má gestão culposa, abusiva, pode se falar quando houver abuso. Portanto, veja que essa desconsideração pressupõe necessariamente a caracterização desse comportamento ilícito que permita ou que justifique a transferência de responsabilidade do patrimônio do terceiro, que no caso passa a ser aquele que passa a ser o responsável direto. E o projeto simplesmente estabelece um incidente, como deve ser. Eu estou de acordo. Não tem nada o Rafael se está mandando um abraço, estou retribuindo, ele foi meu amigo, meu aluno, foi meu amigo, ele foi meu aluno. A doutora Mônica, ela está me dizendo o seguinte: o entendimento do Instituto Brasileiro de Direito de Família, do DECAM, entendimento prevalecido entre os juízes, é que não há mais separação mesmo, só divórcio. Mas há três correntes, não? A respeito desse assunto, há três correntes. A primeira corrente é que só há divórcio. Acabou a possibilidade de separação. A segunda corrente é que eles conviverão como é hoje, com a diferença que o divórcio para o divórcio não se exigirão mais os pressupostos corridos iniciais, mas que pode haver convivência. E o terceiro é que depende de regulamentação, que não pode haver divórcio direto ainda não. Perdão, divórcio ainda nos termos da Constituição, tem que haver regulamentação. Esse dispositivo constitucional da Lei 66 não seria auto-aplicado. Quais são as duas posições que têm prevalecido? As duas primeiras. A doutora Mônica está informando que a posição prevalente no Instituto é da primeira. Eu, particularmente, acho que não acabou a separação. Alguém diria, mas qual a utilidade dela? A resposta não. Vou dar um exemplo, caso que eu fui relator. Sabe aquela pessoa, no caso da mulher, que foi sempre família religiosa, estudou em colégio de freira, etc, frequentava a missa, tudo direitinho, tudo, extremamente religiosa? Sim. Aí ela começou a namorar o fulano. Vocês sabem, gente, nada de namoro, noivado, enfim, no momento da sedução, você usa todas as ferramentas que dispõe. Aí o fulano ia à missa, comungava, carregava a cruz na procissão, era tudo. Não é assim, Aí eles se casaram e ele começou a rarear. Até que um dia, numa briga qualquer, ele falou: eu sou ateu. Ele falou: a ver com isso. Aí o que essa mulher fez? Ela se separou dele. A separação de fato separou. Para ela era insuportável. Ela estava insuportável para ela, brincou. O que ela vai ver com ateu? Deus nos livre, né? Separar. Só que cá entre nós, ela é ser humano, ela queria ter uma vida regular, não é um aspecto sexual. Mas para isso ela teria que estar legalmente separada dele. E eles estavam separados já há mais tempo, que já permitia o divórcio direto. Já permitia o divórcio direto, aqueles 2 anos de tempo de separação. Só que tem um problema, não sei se ele existe, mas o direito canônico proíbe divórcio de católicos. E se você, sendo católico, se divorcia, você perde direito a alguns sacramentos, entre eles o da extrema-unção, que para quem crê é fundamental. Para o ateu, morreu, não é ele que vai pagar o enterro, nunca vai caixão. Morreu, acabou ali. Mas para essa mulher, não. Então, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Ela não podia pedir divórcio, mas ela não podia impedir que ele pedisse. O que ele fez? Ele entrou com divórcio direto. E ela, antes disso, havia dado com separação judicial, porque separação podia. Então ela queria legalizar, mas não queria o divórcio, não por iniciativa dela, mas não podia pedir a iniciativa dele. Aí ia surgir uma situação, inclusive, aliás, de continência entre a ação de separação e a ação de divórcio direto, porque o pedido de divórcio direto é o pedido de separação. Isso justifica? Será que um argumento dessa natureza justifica a manutenção da separação? Só dizer, eu não posso impedir que ele peça o divórcio ou que ela peça o divórcio. Mas eu não quero pedir o divórcio. Eu quero só separação. Daí alguns falam, mas não tem mais sentido. Só separação não tem mais sentido. Não tem mais sentido. Então, eu confesso que eu fico um pouco... eu fico um pouco confuso. Eu particularmente acho que ainda poderá uma outra situação
permitindo o divórcio, a separação. E se os dois quiserem a separação consensual? O que vocês têm com isso? Eles não querem divórcio, querem separação. Quem sabe eles querem se reconciliar? Olha um argumento. Porque se eles se separam legalmente, se querem se reconciliar, basta a reconciliação. Mas se divorciam, vão ter que casar de novo. E entre eles mesmo de novo. E vai ter que interditá-los. Eu já tive o presente do Rodolfo. Pois é. Doutor Alcides, da segunda parte de Administrações de Araçatuba. De acordo com o novo CPC, não havendo mais separação judicial, apenas divórcio, no caso, de acordo com a emenda do CPC, é possível discutir a culpa nessa ação? Bom, olha, se você entender que não há mais separação judicial e só divórcio direto, porque se não há mais separação, não se fala mais em divórcio por conversão. A não ser nos casos em que já houve separação e agora faria o divórcio por conversão. Mas a partir da emenda seria só divórcio, para quem entende assim. Bom, se é só divórcio, se for litigioso, o campo de discussão é total, do seu ponto de vista patrimonial, do seu ponto de vista de alimentos, uso do nome. Claro, tudo. Não adianta nenhum. Se não há um outro processo prévio onde se delibera a respeito disso, vai se deliberar no único processo. É o único foro adequado para se processo de divórcio. Se for, isto é, se a questão de ficar no divórcio, o ônus da prova de forma dinâmica nessa situação, obrigado, ele agradece a mesma da palestra, eu agradeço. Olha, eu não vejo como estabeleceu o ônus dinâmico da prova em matéria de família. Até porque em matéria de família já existem algumas presunções legais. Por exemplo, o filho de mulher casada é filho do marido. Por exemplo, na ação investigatória, se o réu se nega a submeter a exame de paternidade, o juiz pode presumir pela negativa de que ele seja pai. Presunção legal. Então, se no direito de família já se trabalha com presunções, e as presunções, mesmo as relativas, elas dispensam a prova a quem elas favorecem, então não há necessidade da aplicação do critério ônus dinâmico da prova. Eu entendo que isso se trabalhar mais em matéria envolvendo negócios e atos jurídicos. No fundo, quase que fica tudo confinado, se vocês pensarem na amplitude do Código de Defesa do Consumidor, quase tudo fica confinado lá na esfera do Código de Defesa do Consumidor. Né? E daí a questão do bom senso, né? O padre entrou com uma ação, que tomou uma ação, dizendo que ele era viciado, desde que ele entrou no seminário. E que ele era tão viciado, ele fumava sempre aquela mesma máquina, aquele mesmo cigarro, ele era tão viciado que esse cigarro é viciante, e que ele chegou no estágio que agora ele é tão viciado que ele não consegue ficar sem fumar. Então ele estabeleceu um ritual novo para a missa dele. O ritual é o seguinte: lá no meio da missa ele faz um ato qualquer, daí ele sai assim, vai correndo atrás dessa questão, porque o sacristão já está lá atrás do altar, o sacristão já está lá com cigarro, tem umas duas, três cigarrinhas e volta e continua. Essa história é verdadeira. E daí tem a pessoa jurídica que fala: tudo bem, vai ter que provar que cigarro vicia, é que nós não vai ter que provar, não. Você que prova, você que é indústria lá disso, você que prova que não vicia. Aí você vai ter que provar que fumava minha marca, porque deixa das marcas por ele, parece que é razoável. Não parece razoável? Aí a solução foi a seguinte: padre não mente, está aprovado. A solução: padre não mente, está aprovado. Ainda do colega assim, a desconsideração de personalidade jurídica no processo de execução permitiria, à vista do incidente previsto, a ampla dilação probatória acerca daquele abuso ou da ilegalidade. Olha, não consigo. Se o incidente for incorporado no processo civil, a resposta é sim. Na verdade, é um incidente suspensivo, né? O juiz pretende, a requerimento da parte, no caso do exequente, o juiz pretende, então, avaliar a possibilidade ou não de desconsideração da personalidade jurídica. O que ele faz? Nos termos do incidente, ele determina a intimação do executado para que seja tentar prova, etc. E nesse ínterim tem que estar suspenso o processo judicial. Talvez seja essa a solução que se dê.
fica suspenso o processo de execução, sem qualquer ato de constrição ou de expulsão de bens, até que se resolva pela discussão ambiente. Né? Parece que seria essa a solução. Aliás, eu vou checar o projeto, eu tenho a impressão que para essa decisão do juiz também não cabe grave instrumento. Não, cabe grave instrumento. Cabe grave instrumento. Nesse caso tem previsões grave instrumento. Não sei, eu de bate-pronto responderia que sim, que vai ter que instaurar um incidente sim, a previsto em lei. Ele não trata só do processo de conhecimento, ele está lá na parte geral do projeto e vai ter que suspender a execução temporariamente até que o incidente seja solucionado. Daí tem agravo do instrumento, se for o caso, o relator da suspensa, mas eu acho que é por aí que vai se resolver se o projeto vingar, né? Podemos contar com o ovo antes da galinha botar, então pode ser com ninguém. Pois não, e com essa resposta, brilhante resposta, encerramos aqui a participação do professor e dos colegas nas perguntas. Queria finalizar convidando a todos para o próximo evento, no dia 26 de agosto, próxima sexta-feira, nosso colega, juiz professor Guilherme Madeira Desenho, falando sobre um tema bastante atual, palpitante, que é a prova ilícita internet, bastante, muito interessante. Quero registrar que hoje a participação presencial totalizou 236 pessoas, colegas, amigos aqui presentes. Parabenizo a todos e a coordenação agradece ao professor Marcato, que prontamente atendeu o nosso convite. O colega Gilson está bastante empenhado, acho que hoje dá para finalizar, né, Gilson? Já a grade de setembro e outubro, assim, participantes. Enfim, já falou. Rápido, nós estamos só aguardando a confirmação do professor. As aulas de setembro são 5 aulas, 4 já confirmadas. Portanto, a qualquer momento os senhores já serão avisados das novas inscrições para setembro e outubro. Mais uma vez, corram, porque das últimas vezes nós temos recebido, inclusive, reclamações de servidores: olha, não dá tempo, os senhores abrem às 11 da manhã, eu vou almoçar. Então a sugestão: não almocem e resolvam primeiro a questão das inscrições, porque tem sido realmente muito rapidamente, só aqueles que são apressados que acabam comendo quentinho, que na verdade é um comer frio. Mas no mais tardar, no começo da semana que vem, as aulas de setembro e de outubro disponibilizadas no sistema da intranet, no mesmo campo. Teremos aulas interessantíssimas, direito constitucional, temos uma aula um desembargador conhecidíssimo que vai tratar de ética, já confirmada a aula. Enfim, estamos só aguardando a confirmação de um único professor, e se nós não conseguirmos essa confirmação, faremos aí a divulgação com o eventual substituição. Obrigado pela atenção de todos. Mais uma vez agradecemos a participação do professor Marcato, espetacular professor, nosso amigo do TJ, amigo do nosso fórum. Esperamos contar com a sua presença em outras oportunidades. Tenham todos um bom final de semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.